Sejam bem-vindos ao podcast Deus e Débora, o podcast das boas notícias. Hoje nós vamos falar sobre quem é o nosso inimigo, como reconhecer e vencer o mal. Eita, que o podcast está incrível hoje. Para a gente falar sobre esse tema, eu convidei novamente, com toda a honra, toda a alegria, toda a admiração, o pastor Alex, que é o meu pastor, lá da igreja Verbo da Vida, em Nova Parnamirim. Se você quiser conhecer, vá lá, viu? É uma bênção. Ele também é professor do Rema há simplesmente 20 anos, Centro de Treinamento Bíblico, que é o Rema, e ele também é líder da Conferência Verdade e Glória. Pastor, seja bem-vindo, sempre muito bem-vindo você aqui. Débora, muito obrigado. Mais uma vez, é uma honra estar aqui com você. Amém. É um privilégio mesmo poder fazer conhecida a palavra de Deus para tantas pessoas. E eu sei e creio que esse podcast ele vai alcançar cada dia mais pessoas, vai trazer mais clareza, mais luz, né? Deus e Débora já está avançando o mundo afora e Deus cumprirá com certeza o plano e o propósito dele para a sua vida por meio do podcast, para que pessoas sejam transformadas pelo conhecimento da palavra de Deus. Amém, eu recebo cada palavra. E para a gente começar, primeira pergunta: o que Deus, em sua palavra, fala sobre quem é o nosso inimigo e como lidar com esse mal? Porque nós temos alguns inimigos, né, pastor? Você Sim. pode falar sobre eles, né? Tem o mundo, a carne, Satanás. Então, quem é o inimigo, vou usar o termo número 1 do homem? Quem é? Né? É o diabo, Satanás, a serpente, como conhecida, Beelzebu, como conhecido também. Sim. Então, são vários nomes que ele tem. Então, o maior inimigo da humanidade é Satanás. Né? Tanto que Deus criou o homem. Quando você vai ler Gênesis no capítulo 2, você vê que Deus diz assim... No capítulo 1, no versículo 26, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre os animais selváticos, sobre toda a terra. Então Deus cria o homem à sua imagem. A Bíblia diz que no capítulo 2 que Deus sopra no homem o fôlego de vida do seu próprio espírito, da sua própria vida, sopra no homem. Só que ao criar o homem, Deus criou esse homem para ter relacionamento. O diabo se levanta contra Deus ainda lá no céu, né? Porque ele queria ser igual a Deus. E aí ele é lançado na terra e ele se torna inimigo de quem? Da criação perfeita de Deus. Porque ele já tinha se tornado inimigo de Deus. Onde nós vemos isso? Há poucos dias esteve aqui o pastor Antônio Lira falando sobre escatologia. Sim. Né? Quando você vai ver Apocalipse capítulo 12, existe uma luta no céu. Existe a Bíblia diz peleja falando de luta mesmo, né? Satanás e seus anjos guerrearam contra Miguel e seus anjos. Miguel defendendo Deus e o seu reino, e Satanás contra Deus e o seu reino. E aí o diabo é expulso para a terra, e quando ele chega na terra, ele se torna inimigo daquele ser que Deus criou, que era o homem, para ter comunhão com ele. Nós. Né? Então, assim, podemos dizer que a nossa carne também é nosso inimigo? Podemos, mas a nossa carne como inimigo, nós podemos exercer domínio sobre ela pela palavra de Deus. Sim, né? entendi. Mas o diabo é aquele inimigo especialista em tentar. Quando a Bíblia fala da palavra tentação, na realidade essa palavra tentação tem a ver com o significado de tentativas. São tentativas que ele faz para que você desacredite daquilo que Deus diz. Olha o que diz Gênesis capítulo 3, que é um dos nomes do diabo, né? Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. O que ele disse? É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Deus não havia dito, não, você não pode comer de toda a árvore do jardim. Pelo contrário, ele disse, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Mas, ou unicamente, da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma. Porque no dia em que você comer, certamente você vai morrer. Então, só que o diabo, quando vem falar, o que é que ele faz? Foi assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim. Dúvida. Ele introduziu algo que Deus não havia dito
para trazer dúvida para a mulher. Por isso que ele é astuto. Por isso que ele é astuto. Por isso que ele é o Deus deste século, sistema de coisas como nós conhecemos. Entendeu? Então, qual é o nosso inimigo? Ou vou usar o termo, nosso maior inimigo, né? O diabo. Entendeu? Então, como eu posso vencer o diabo? Pela palavra de Deus. Como Jesus venceu? O diabo disse, se tu és o Filho de Deus, faz com que estas pedras se transformem em pão. Jesus venceu ele pela palavra, como? Dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Glória a Deus. Né? Então, quando a gente fala na pergunta você diz assim, como lidar com esse mal? O mundo, né? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, está morto no maligno. Como é que eu vou vencer o mundo? Renovando a minha mente pela palavra de Deus, conforme Romanos 12, 1 e 2. Então, no momento que eu renovo a minha mente, eu deixo de andar daquela forma desenfreada que todo mundo está andando. Sim. E hoje, você ser alguém, né, que decide não andar de maneira desenfreada, você acaba sendo taxado de radical. Né? Os cristãos são radicais. Não é que são radicais, é que decidem não andar como todo mundo anda. Isso, pela palavra, nós decidimos viver. Pela palavra de Deus, pela fé na palavra de Deus, eu decido andar de forma diferente. Porque já perguntaram a alguém, né, a um amigo e até uma pessoa, um ministro, perguntaram a ele o seguinte, por que é que você não bebe? A pergunta, na realidade, foi assim, ó, ele fazia faculdade nessa época, e a pergunta foi, deixa eu te falar algo. A pessoa disse, né? Eu não consigo deixar de beber, eu não consigo deixar de relacionar com várias mulheres, eu não consigo parar de fazer o que faço. Eu faço porque sou livre. Sim. Envergonhando ele, né? E aí ele ficou um tempo meio triste com aquilo, no mesmo dia, um pouco triste com aquilo e tal, mas o Senhor falou com ele. Você pode fazer todas as coisas que ele faz, mas você decidiu não fazer. Então, quem é livre? Quem é livre? Exatamente. Aí ele chegou para essa pessoa e disse, olha, eu posso fazer tudo que você faz, mas eu decido não fazer. Eu posso fazer tudo isso, mas eu não quero fazer. Eu lhe pergunto, quem é livre aqui? Quem não consegue parar? Ou quem decide se faz ou não? E é interessante que quando você está nessa posição de eu posso fazer, mas eu decido não fazer, essa posição, ela te deixa ver as duas árvores lá do jardim. Porque existe... a gente lê assim, passa por cima. Tem no meio do jardim, né? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, essa pessoa, né, nós cristãos que somos libertos e a verdade que nos liberta, né? Então, nós temos essa posição. Eu vejo as duas árvores e escolho não comer mais aquela lá. E a pessoa que diz que é livre e que vive comendo o fruto do mal, as coisas ruins, não tem consciência, porque está preso, é um escravo, do que está acontecendo. Não é interessante isso? E ainda diz, né? E a pessoa ainda diz assim, eu sou livre. Eu sou Mas livre. como é que eu sou livre daquilo que eu não consigo me libertar? Isso. Então, na verdade, eu sou preso. Exato. Como é que eu sou livre? Eu bebo esse final de semana e no outro final de semana eu tenho que beber porque meu corpo disse para eu beber. Que liberdade é essa? Exatamente. Será que você consegue dizer, não, eu não vou beber? Isso. E alguns querem deixar de fazer algumas coisas sem conseguir, porque a Bíblia diz que por causa da natureza, né? Em Efésios, no capítulo 2, olha só, eu acho muito interessante o capítulo 2 de Efésios, porque ele diz assim, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, aí diz, segundo o príncipe da potestade do ar. Isso também é algo que é falado a respeito de Satanás, tá? Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aí ele diz, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Agora, o mais forte é isso aqui. E éramos, por natureza,
filhos da ira, como também os demais. Então, quando a Bíblia diz, príncipe da potestade do ar, espírito que agora atua nos filhos da desobediência, está dizendo o espírito da desobediência, né? Aí ele diz, andávamos outrora, fazendo o quê? Segundo as inclinações da carne, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Por isso que eu citei Romanos 12, 1 e 2, que diz, para renovarmos a nossa mente ou a maneira de pensar, né? Aí ele diz, e éramos por natureza. Então, quando a gente fala sobre isso, o mundo ser o nosso inimigo, a carne ser o nosso inimigo, aqui está bem claro. Aqui está o mundo, nesses versículos estão a carne, está o mundo e está Satanás. Perfeito. Nossos inimigos, entende? Ou nosso inimigo, né? O nosso maior inimigo é o diabo. Só que o diabo tem uma questão. Ele foi vencido por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. Né? Então, com relação a ele, eu posso dizer, eu posso afirmar pelo que a Bíblia me mostra, que ele é um inimigo derrotado. Sim. Entendeu? Ele é um inimigo que se levanta, que se opõe a mim, mas que ele já é derrotado. Cristo o derrotou. E quando nós estamos em Cristo, somos mais do que vencedores. Porque sem precisar ter lutado com ele, Jesus, sem precisar lutar com ele, eu não preciso lutar com o diabo. Porque se Jesus já o venceu, é uma luta na qual eu já estou mais que vencedor. É como se eu ia entrar no ringue. Né? Vou usar o termo no octógono, né? O UFC, algo que eu gosto, inclusive, de assistir. Eu ia entrar no octógono para lutar. Mas o inimigo que estava lá era mais poderoso do que eu. Você bem não mais ia. preparado. Então eu não iria vencê-lo. O que Jesus fez? Ele entra no octógono, vence o inimigo, deixa ele no chão, me puxa para perto e agora me traz para aquele lugar onde eu estou, né? Finalizando o cara para o juiz levantar minha mão. Uau, perfeito. Entendeu? Então, assim, é um inimigo que eu não preciso ter medo dele. Eu tenho que entender que Jesus me deu autoridade sobre ele. Então, e a nossa carne? E a minha carne, o que é que eu faço? A minha carne, eu exerço domínio sobre ela. Porque vontade da carne, ela tem uma vontade. Sim. Às vezes eu até brinco, né? Que a carne só gosta de 3 coisas. A vontade da carne está resumida em 3 coisas. E eu brinco dizendo isso porque foi uma forma que o Espírito Santo me ensinou. Quais são as 3 vontades primordiais da carne, né? Se a gente for analisar, se você for fazer um estudo mais apurado e pegar essas 3 coisas, quando ele falou comigo, eu disse, rapaz, é verdade. Tô curiosa. Né? Que as obras da carne são prostituição, impureza. Né? São a gente várias. São várias. A gente falou com a Amandinha aqui. Né? São várias. Mas se você analisar, essas várias se resumem em 3 pontos. Comer, dormir e pecar. Todas estão envolvidas nisso. É verdade. É tão engraçado. Comer, dormir e pecar. Né? Só para uma compreensão simples. Entendeu? Então, assim, esse nosso inimigo, como é que eu lido com o mundo? Eu tenho que decidir andar contrário. Mas como é que eu ando contrário àquilo que o mundo está fazendo? Renovando a minha mente. O que é que o mundo tem feito? Tem se apartado de Deus. O que é que eu decido fazer? Me aproximar dele. O que é que o mundo tem feito? Hoje fala-se muito de empatia. Você ter empatia pelo outro. Na minha época o nome disso era respeito. Ter respeito. Por mais que fosse diferente, você respeitar o outro. O que é que o mundo faz hoje? Tem uma desavença, alguma coisa, alguém pega uma arma e infelizmente assassina alguém. Na minha época de criança, adolescente, início de juventude, qualquer situação dessa que houvesse, havia uma discussão, poderia até haver uma briga, né? Chegar a vias de fato, como o pessoal diz, mas não passava daquilo. Passava um tempo sem se falar, de repente se encontrava, cara, eu não devia ter agido daquele jeito, pronto, se resolvia. Hoje, não é mais assim. Né? Eu lembro que se encontra pessoas na rua, hoje é tão difícil. Eu vi esses dias atrás uma coisa na internet bem interessante. O cara não quer nada com ninguém, ele vem com um chocolate na mão, para tocar na mão de alguém,
Quando a pessoa aceita o toque, ele abre a mão e dá o chocolate. Nossa. Aí ele fez isso com um policial. Chegou, deu a mão para dar o toque. O policial olhou para ele, mas foi e tocou. Ele abriu a mão e deu o chocolate. Ele foi fazer com uma outra policial, no mesmo lugar, a mesma coisa. Ele deu a mão, ela olhou para ele todo desconfiado e fez. Aí o policial que estava do lado dela, ele faz o mesmo gesto. O cara toca, ele abre a mão e o policial com um sorriso no rosto agradeceu aquilo. Né? Na França, existe um rapaz que sempre faz isso. Só que ele vem com pelo menos 200 euros na mão e bate na mão das pessoas. E algumas rejeitam, ficam assustadas. Então, o que é isso? Por que as coisas estão evoluindo para isso? Porque o diabo sabe que ele já foi julgado. O príncipe deste mundo já está julgado. Né? Jesus disse, quando o Espírito vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque o príncipe deste mundo já está julgado. Não já está julgado. E o interessante é que ele diz, já está julgado. Não será, está julgado. Porque onde foi que esse julgamento aconteceu? Quando o diabo levou o homem a pecar, Deus disse para ele, maldito és entre todos os animais, rastejarás sobre teu ventre, comerás pó, né? Aí Deus chega para ele e diz assim, você virá contra o filho da mulher, ferirá o calcanhar, mas ele vai esmagar a sua cabeça. O que Deus estava dizendo? Ele vai tirar de você a autoridade que você tem. Porque isso é uma representação de tirar a autoridade. Que foi isso que Jesus fez. Então, o que é que eu faço com o diabo? Como eu disse, eu já sou mais que vencedor. Com a carne, eu tenho que aprender a exercer domínio sobre ela. Quer fazer uma coisa, mas eu vou dominá-la para que ela não faça. Pelo Espírito. Pelo Espírito. Né? E a terceira foi, e Satanás? Já é vencido. O que acontece é que as pessoas não têm esse conhecimento, por não ter o entendimento bíblico, a consciência bíblica. Porque eu não tinha. Na minha primeira aula lá no Rema, nós pagamos a autoridade do crente. Sim. E antes de eu pagar essa matéria, eu achava que todo dia eu tinha que estar expulsando um demônio aqui, um espírito maligno ali. E depois que eu entendi quem eu sou em Cristo, como você bem falou, que Jesus ele já venceu a morte, ele já venceu Satanás. Satanás já está debaixo dos nossos pés. Foi que eu entendi quem eu era. E que eu não precisava. Claro, dependendo da situação, né? E nós temos aí diversas situações na vida da gente. Então, acontece isso, né, pastor? As pessoas, elas têm... não, porque eu não vou, é o diabo, é Satanás, a minha casa está cheia de demônio. Entende? As pessoas não têm esse entendimento. Então, e por que as pessoas não têm esse entendimento, Débora? Porque elas não decidem examinar as Escrituras, como Jesus disse em Mateus 22, 29. Exato. Entendeu? Elas não conhecem as Escrituras, elas não conhecem o poder de Deus. Então, o que fica é uma falta de conhecimento, conforme Abacuque, né? O meu povo está sendo levado cativo porque lhe falta conhecimento. Oséias 4:6. Então, falta conhecimento, mas falta por quê? Porque as pessoas não se interessam em ter conhecimento. E escutam o que todo mundo está falando. Muita gente diz que a Bíblia já é um livro obsoleto. Né? A tentativa do diabo é fazer com que o homem descredibilize a palavra de Deus. Cegar, né? Isso. Eu citei, João 16:7 diz assim, mas eu vos digo a verdade, Jesus dizendo, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, o que acontece? Aquele que já está julgado, ele já sabe qual é o destino. Porque a Bíblia diz que o diabo e seus anjos serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte.
E as pessoas também não entendem que esse julgamento já foi feito, né? E por que elas não entendem, como a gente estava falando agora? Falta de conhecimento. Mas esse conhecimento não vem de outra forma. Vem pela palavra de Deus. Uhum. Como eu já citei aqui, né? Um jornalista investigativo vai investigar os fatos acerca da morte de Jesus para contradizê-los. Porque ele era ateu. Aí ele estuda tudo, entende que estava errado, e o que é que ele escreve um livro que diz: não tenho fé para ser ateu. Perfeito, né? Foi conhecer, entendeu? E descobrir então, a verdade. Porque a pessoa quem vai estudar a fundo, ele vai estudar historicamente toda a narrativa, tudo o que aconteceu. Aí essa pessoa vai fazer pesquisas, vai para museus, vai para isso, vai para aquilo, e quando ele se depara, o livro é Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Quando ele se depara com a verdade, ele diz: não, eu estava errado, porque não tem como. A gente pode dizer então que Satanás, ele tenta nos impedir de conhecer essa verdade, de conhecer a verdade de Deus. Exatamente. A Bíblia diz em 2 Coríntios que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da glória de Deus na face de Cristo. Aqui, ó, diz assim, versículo 3 do capítulo 4, diz: mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Eu amo esse versículo. Então ele deixa claro o entendimento dos incrédulos. Ele cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos. E a palavra incrédulo é a palavra grega apistos. O que ela quer dizer? Infiel, incrédulo, aquele que não é confiável, que é desleal, aquele que não crê, aquele que não confia em Deus. E como é que você vai confiar em Deus e ter fé nele se você não o conhece? Exatamente. Eu sempre gosto de fazer uma comparação simples, né? Como você muitas vezes faz, um relacionamento. Isso. Se você conhece alguém há um dia, você não vai confiar nessa pessoa. Você não tem relacionamento. Não tem relacionamento, perfeito. Então, nós precisamos dedicar, de fato, tempo para conhecer a Deus através da palavra, para que os nossos olhos se abram e que Satanás não nos segue, né? E eu te digo mais, assim, relacionamento você não adquire em 30 dias. Não. Você não adquire em 60 dias. Você não adquire em um ano. Em um ano você ainda estão se conhecendo. É verdade. Após um ano, você já começa a entender um contexto. Mas você ainda não conhece o todo. Porque relacionamento é desenvolvido, né? Quanto mais tempo passo perto, mais parecido eu me torno. Então, quanto mais tempo eu me aproximo de Deus, mais parecido com Ele eu sou. Você lembra do início, de como você enxergava Deus e como você enxerga hoje? Sim. Há uma diferença. Muito grande. Eu enxergava Deus como um carrasco. Qual era a visão de Deus que eu tinha? Um velho barbudo, sentado numa cadeira, com um cajado numa mão e um raio na outra. Meu Deus. Qualquer momento que eu errasse, ele matei mais um. Fulminado. Por quê? Porque era o que eu ouvia. Não faça isso, porque se você fizer, Deus castiga. Não faça aquilo, porque se você fizer, Deus castiga. Aí eu aprendi que não é Deus que me castiga. Eu aprendi que são os meus erros que me trazem consequências. Isso, perfeito. Porque Deus, Ele é amor. Isso. Deus, Ele é essencialmente amor. Ele não tem amor, Ele é amor. Deus é essencialmente bom. Deus é essencialmente, isso é a essência dele, fiel. A essência dele é verdadeiro. A essência dele é justo. Entende? É igual assim, como a segunda pergunta que você fez, né? Quem é Satanás? Qual a vontade dele para com os seres humanos? A vontade dele é enganar os seres humanos, a maior quantidade de pessoas, para que ele possa, nesse engano, conseguir o intento dele,
que é o quê? Chegar diante de Deus e dizer, aí, tá vendo? Ó, a maior parte da sua criação eu derrotei. Porque o que muita gente não entende, Débora, é que no momento que você nasce, você não é nascido de novo, você não é um cristão, mas no momento que você nasce, você já nasce, quando você já nasce sendo visto por Deus da seguinte forma: Deus lhe vê, nasceu mais um adorador, aquele que vai me adorar em espírito e em verdade. Como é que o diabo lhe vê? Nasceu mais um inimigo, aquele que vai tomar o meu lugar de adoração que eu tinha antes. É forte. Então, por essa visão que o diabo tem, o que é que ele tenta fazer? Do princípio, do primeiro dia do seu nascimento até o último dia. Primeiro, Jesus foi claro, João 10:10. O diabo não vem senão somente para roubar, para matar e para destruir. Aí ele diz, mas eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Então, qual é o intuito, a especialidade, o desejo, o que o diabo quer fazer? Roubar o quê? O diabo não quer roubar a saúde de alguém, não quer roubar o dinheiro de alguém, não. Ele quer roubar a palavra de Deus. Aí roubar a palavra de Deus, matar a fé em Deus e destruir a criação de Deus. Então a especialidade do diabo é essa. Por isso que eu brinco, perca tudo. Perca tudo, menos a fé, né? Isso. Que a fé vem pela palavra, então não perca a palavra de Deus. Isso. E Satanás, ele é um anjo caído, né? Como você falou aí no início, e nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador. Eu acredito que como ele queria ser Deus e não conseguiu, com certeza ele olha para nós e vê essa semelhança. E aí ele tenta nos destruir, né? Mas é exatamente isso. O diabo foi criado em Ezequiel, no capítulo, aqui em Ezequiel, no capítulo 28, a Bíblia diz assim, ó, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, né, filho do homem. Claro que quando a expressão filho do homem é utilizada, se reporta a uma pessoa. Mas há condições que está dita aqui na palavra de Deus que não poderia ser um homem. Tinha que ser uma outra pessoa. E quando você vai estudar, quando você se debruça sobre a palavra para estudar o que ela está dizendo e para ver sobre quem é essa pessoa, você percebe claramente que ela está falando acerca do diabo. Porque diz assim, filho do homem. Eu vou ler na nova versão transformadora, que traz uma clareza maior. Diz, filho do homem, entoe um cântico fúnebre para o rei de Tiro. Transmita-lhe a seguinte mensagem do Senhor soberano. Você era o modelo de perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Estava no Éden, o jardim de Deus. Tiro, o rei de Tiro, não poderia estar no Éden, porque quem estava no Éden era Adão. Vamos continuar. Suas roupas eram enfeitadas com todas as pedras preciosas, rubi, topázio, esmeralda, crisólito, ônix e jaspe, safiro, berílio e turquesa, todas trabalhadas com cuidado para você, sobre o ouro mais puro. Foram-lhe entregues no dia em que você foi criado. Eu o escolhi e o ungi como querubim. Então não era de um homem que Deus estava falando aqui. De um anjo. Porque um querubim, na verdade um querubim, na cadeia, né? Vou usar esse termo, na cadeia de liderança, para a gente entender melhor, na cadeia de liderança, um querubim, na realidade, ele está acima de um anjo. Ah, é? Sim. Veja que, lembre, na arca havia o propiciatório e 2 querubins, com a cabeça baixa e as mãos levantadas, para não ver a glória de Deus. Então, esse querubim, o diabo, ele assistia diante de Deus. Nossa. Né? Aí continuando. Eu o escolhi e o ungi como querubim guardião. Você tinha acesso
ao monte santo de Deus e andava nas pedras cintilantes. Era irrepreensível em tudo que fazia, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Seu rico comércio levou à violência você pecou. Por isso o bani em desonra do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, de seu lugar entre as pedras cintilantes. Seu coração se encheu de orgulho por causa de sua beleza. Sua sabedoria se corrompeu por causa de seu esplendor. Por isso o atirei à terra e o expus ao olhar dos reis. Então, profundo. É muito forte isso. Forte. Você entende? Então veja que como né, é interessante tudo isso, porque o diabo ele havia sido formado como um querubim da guarda, tinha beleza, formosura. Em Isaías capítulo 14 ainda diz algo que chama mais atenção ainda, né? Quando ele diz assim, ó, versículo 12: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias em teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Aí quando diz assim, precipitado para o reino dos mortos, a palavra reino dos mortos aqui, como o pastor Antônio Lira falou, né, é Sheol, Sim. mundo inferior, sepultura, inferno, entendeu? Então, o que aconteceu, o que o diabo tenta? Ele sabe, fui expulso do céu, meu julgamento já foi feito, Deus cria um outro em meu lugar, que é o homem à sua imagem e semelhança. E depois que Deus cria, quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, há algumas pessoas que dizem assim, porque o diabo veio para trair o homem depois, né? O diabo veio para tirar o homem da presença de Deus depois, né? Mas ele já havia sido expulso. Sim. A ordem cronológica a ordem cronológica, ele se levanta contra Deus, é expulso do céu, vem para a terra, Deus o lança na terra, Deus cria o homem, aí quando ele foi lançado na terra, Deus cria o homem para adorá-lo, aí o diabo se volta contra a criação de Deus. Por quê? Porque Deus criou o homem e o diabo entendeu, ele foi criado no meu lugar. Então ele se levanta contra a criação de Deus. E Deus não esconde, porque ele deixa muito bem claro. E Deus não esconde, inclusive do homem, Deus não esconde do homem que ele seria tentado. Pastor, ele escondeu. Não, ele não escondeu, porque ele disse, você pode comer livremente de toda a árvore do jardim. Só não coma da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Porque no dia que comer, certamente você morrerá. E aí acontece aquilo que eu citei de Gênesis 3. Vem o diabo e diz, foi assim que Deus disse? Ou seja, Deus disse que você não pode comer livremente de todas as árvores? E Deus não tinha dito isso. Perfeito, né, pastor? A palavra de Deus, ela é perfeita. Quanto mais a gente estuda, mais eu fico encantada. E agora que eu estou pagando escatologia, eu estou, meu Deus, quero mais tempo para estudar, que é muito bom. É muito bom. Nossa, quanto mais a gente conhece, mais a gente vai... Assim, quando a gente se converte, a gente nasce de novo, eu acredito que é como se... Não sei, vamos dizer que é como se fosse esse óculos aqui. Eu não tô vendo nada. Eu tô achando que tudo é do jeito que o mundo fala. Mas aí quando eu nasço de novo, aí parece que eu começo a enxergar. Isso. Só que com o tempo, parece que vai aumentando, assim, não é a lente, mas é a amplitude, é a visão. E você, quanto mais estuda, mais você vê. Mais você consegue entender o plano de Deus. Porque nós falamos aqui... Né, estamos falando desse tema, mas quando eu trouxe o Antônio, ele fala também do fim, né, porque a história ainda está acontecendo,
né? E Isso. vai haver um ponto final, Uhum. né? Mas nós já temos hoje Cristo, nós já temos a Isso. salvação, nós já temos, sabe, eu não tenho palavras, sabe? A coisa mais rica que eu carrego hoje é Cristo Amém. dentro de mim. Por isso que nós falamos, por isso que Sim. esse podcast existe, que é para você também ser alcançado. Você não fica por aqui, não, só no podcast, não. Vai fazer o rema, vai conhecer a Amém. igreja, sabe? Verbo da vida. Ah, meu Deus do céu, se eu for falar, eu não vou parar. Vamos para essa pergunta aqui, pastor. Que eu achei interessante a gente falar. Vai mudar um pouco a vertente, mas vamos lá. Como podemos expulsar espíritos malignos? E como essa ação tem sido vista no geral pelas pessoas cristãs e não cristãs no presente século? Né? Como é que as pessoas têm visto isso? Você falou de conhecimento, né? Uhum. Então, e essa pergunta tem tudo a ver com conhecimento. Sim. Né? A Bíblia diz em Provérbios 4:18, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Se você for enxergar isso aqui com muita tranquilidade, se você for parar e aquietar, ela diz o quê? A vereda dos justos é como a luz da aurora. A luz da aurora, quando a aurora está acontecendo, você está lá de 4 horas da manhã aqui em Natal. 4 horas da manhã está tudo escuro. 4h15 começa a clarear. 4h30 está um pouco mais claro. 5 horas está claro. Eu morava em Minas Gerais, 4 horas da manhã, tudo escuro. 4h30, tudo escuro. 5 horas, tudo escuro. 5h30, tudo escuro. 5h30, começava a aurora. 6 da manhã, ainda estava. 6 horas da manhã, o sol já estava começando, o dia ficando mais claro. Né? 18 horas aqui está escuro. Houveram muitos dias lá que 19h30 ainda estava tipo 17h30 aqui. Uhum. Então, né? Então, o que a Bíblia está dizendo é isso. Quando você fala, como é que eu posso expulsar um espírito maligno? Em Lucas, no capítulo 10, versículo 19, Jesus disse algo interessante. Ele disse, eis aí, vos dei autoridade para pisardes sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e absolutamente vos causará dano algum. Né? Mas em Mateus 28, versículo 18, quando ele ressuscita, ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí ele diz, ide portanto, né? Em meu nome, façam discípulos de todas as nações, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então, como é que podemos expulsar um espírito maligno? Em nome daquele que o venceu. Não fui eu que o venci, foi Jesus que o venceu. Então é em nome de Jesus. Pastor, quando é que eu vou reconhecer ou entender que é a atuação de um espírito maligno? Eu entendo de uma forma muito clara e simples. Se é algo que está trazendo dano para alguém ou alguma coisa, causando destruição, não pode ser Deus. Uhum. Então, se não é Deus, é uma outra pessoa. E as pessoas têm um pouco de dificuldade, Débora, de aceitar que espíritos malignos são reais. E por que tem dificuldade? Porque elas não querem aceitar que 1/3 ou a terça parte dos anjos caiu juntamente com Satanás. Eles trabalham juntos, né? Ele não caiu sozinho. Ele enganou alguns anjos e outros ele não enganou. Ou posso até usar esse termo. E a terça parte dos anjos caiu com ele. Porque a Bíblia, quando nós lemos lá em Isaías, né? Aliás, em Ezequiel, a Bíblia diz o quê? Com a amplitude do teu comércio ou da tua influência. Sim. Né? Você teve uma influência sobre alguns. E aí você foi expulso do céu. Pastor, por isso que ele tenta e depois ele foge, né? Quando a gente se submete a Deus. Quando a Bíblia diz, submeta-se a Deus,
e resista ao diabo e ele vai fugir de você. Ele volta, mas ele foge, porque ele não tem como estar em todo lugar ao mesmo tempo, né? E uma outra coisa, não somente isso, à medida que você vai se tornando mais forte, a luz da aurora vai se tornando mais claro, você vai enxergando melhor. Sim. Aí você começa a perceber qual é a atuação dele, como ele está fazendo, e você vai fazendo o quê? Resistindo, dizendo não, fora, em nome de Jesus, para, em nome de Jesus. Em Atos 4,12 diz que em nenhum outro nome há salvação, dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E por que Pedro fala isso? Porque eles foram questionados por um homem, porque foi que eles curaram um homem. Ele diz, não fomos nós. Por que é que vocês estão espantados, como se em nosso nome ou nosso próprio poder tivéssemos feito isso? Mas Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram, foi ele que deu saúde perfeita a esse homem e o colocou para andar. E é no nome dele que isso foi feito. Tem uma passagem na Bíblia que eu não estou lembrando bem, mas que eles foram tentar expulsar em nome de algum que eles levaram uma lá em Foi Atos, a Bíblia diz assim, que os filhos de Seva, que eram, né, judeus exorcistas, eles foram, que o pai era, na verdade o pai deles era alguém, era um sacerdote ou alguém envolvido no sacerdócio, eles foram tentar expulsar um demônio. Nós te expulsamos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Entendi. Aí, ou seja, eles não conheciam quem eles eram, e muito provavelmente não eram nascidos de novo, e não conheciam o poder que há no nome de Jesus, a força que há no nome de Jesus. Porque qual o poder que está no nome de Jesus? Todo o poder do céu. Porque o nome de alguém representa essa pessoa. Isso. E quando eu digo em nome de Jesus, qualquer demônio vai reconhecer que foi Jesus que o venceu na cruz. Uhum. Entende? Então é bem interessante, porque assim, nós te expulsamos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. O demônio disse, eu sei quem é Jesus, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E a Bíblia diz que o endemoniado deu uma surra neles e eles saíram fugidos com medo, né? Porque se eu não conheço quem sou em Cristo, se eu não conheço que Cristo habita em mim, se eu não conheço o poder que há no nome de Jesus, eu não tenho como expulsar um demônio. Isso. E aí a outra parte da pergunta é, e como essa ação tem sido vista no geral pelas pessoas cristãs e não cristãs no presente século? No geral, muitas pessoas chamam de exorcismo, quando a Bíblia diz que é você expulsar demônios em nome de Jesus. Porque nós expulsamos aquilo que não é visto. Isso. E hoje em dia as pessoas elas vão colocando nomes para várias coisas. Elas querem ver. Elas querem ver. Eu estou vendo este celular. Eu não sou da área da saúde, mas com certeza se aumentou muito nomenclaturas assim, de nome de doenças, né? Sim. Tipo, vários transtornos, pessoas com muito medo depois dessa pandemia. Sim. Então, as pessoas vão colocando nomes naquilo e vão... Quando tem um fundamento só. Exato. Então, as pessoas vão tirando o valor da palavra e dizendo, não, é isso aqui, porque é isso. E às vezes é um espírito de medo. Rick Renner, ele fala em um dos vídeos dele que o medo é um espírito. Tanto que ele explica assim, se eu vou lembrar bem, que quando você está em um ambiente e o medo está ali, que é um espírito, toma conta. Aquele medo toma conta e todo mundo começa a sentir na própria pele aquele medo. E aí as pessoas perguntam, como assim eu estou sentindo isso? Não, é porque eu tenho isso, então eu vou tomar um remédio, entende? Eu falo nessa questão de expulsar espíritos malignos nesse contexto, porque as pessoas elas olham muito numa visão... É porque é delicado falar sobre isso, mas você consegue entender o que eu estou perguntando? Consigo. A Bíblia diz... que Deus ele não nos deu espírito de medo, né? Mas sim de amor, poder e equilíbrio. Isso. Medo é um espírito. A Bíblia está dizendo que medo é um espírito. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que me levantar contra aquilo, né? Com essa consciência. Olha só, eu vou pegar aqui o texto para te deixar
né, te dizer bem claramente. Uhum. Se Deus não nos deu espírito de medo, a Bíblia diz que está dizendo claramente, né, que é algo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, olha só. Tem uma versão que diz covardia, mas a palavra correta é medo. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu, ou não nos tem dado o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. O que Deus mais fala na palavra é não temas. Isso. Não temas, não Se você temas. for fazer um estudo, claro, você vai ver que tem 366 vezes essa frase, não temas. Não temas. Aí eu brinco dizendo que até no ano bissexto Deus não esqueceu de um dia. Porque no ano bissexto não tem um dia a mais? Aham. 366 vezes. Perfeito. É verdade, eu lembro muito bem, em própria experiência, né, que fica até mais claro das pessoas entenderem que eu tinha muito medo. Eu Sim. tinha Sim. medo, então eu ia dormir, era aquela sensação que alguém estava me vigiando e aquela coisa. E eu não tinha o entendimento da palavra. Uhum. Hoje em dia... Então, quando você vai entendendo quem você é através da palavra de Deus, você entende que é um espírito de ousadia, Sim. sabe? E às vezes as pessoas falam assim, porque vai ter um negócio ali, porque ali é perigoso. De verdade, pastor, isso não me... Por que eu vou ter medo? Vou dar um Entende? exemplo. Vou dar um exemplo sobre isso. As pessoas dizem assim, olha, tome cuidado quando você for para o Rio de Janeiro, porque isso. É, isso. Eu já fui ao Rio de Janeiro para dar aula pelo menos 2 vezes e já passei por lá para fazer escala e outras coisas, né? Algumas vezes também. Eu nunca cheguei lá com medo. Porque você sabe quem guarda você. Sei quem me guarda, sem cuida. A Bíblia diz no Salmo 91 que Deus dá ordem a seus anjos a meu respeito para me guardarem em todos os meus caminhos. Se eu não crer nisso, aí sim eu vou viver com medo. Se eu não crer nisso. Né? Não teve o ano passado aquela situação toda, criminalidade, aquela coisa toda que aconteceu aqui no estado? Como aconteceu também lá em 2016, eu acho, 2017. Mesma situação, não teve nada diferente. As pessoas, olhem, medo. Medo. Você não tem medo, não? Eu não. E por que o senhor não tem medo? Porque Deus dá ordem a seus anjos para guardarem a mim. E você crê nisso? Em todos os meus caminhos. Creio nisso. Ai, não para no farol tal, não sei que hora da noite. Não para por quê? Mas é porque, olhe, a criminalidade... Se eu ficar focado nisso, eu deixo de crer em Deus. Aí é onde entra o diabo, por meio de pessoas falando. Isso. Olha, tome cuidado com isso, com aquilo. Olha, não vai em bairro tal, por isso. Mas não vou por quê? Porque nessa hora, as pessoas vão chegar para você e vão dizer assim, olha, cuidado, porque isso aqui pode acontecer. Aí, nessa hora, é que você vai ver o que tem de fato dentro do seu coração. Isso. Mas aí, se eu leio na palavra, o meu pai me disse, não só na palavra, no meu coração, nas nossas conversas, e ele disse que me protege, por que eu vou ter medo? Isso. Por que eu vou ter medo? Isso. Né? É igual a gente fala assim, até ia lhe perguntar isso, quando eu falo assim, Deus te abençoe. Na verdade, eu já sou abençoada quando eu entendo a palavra. Né? Então, às vezes a gente fala coisas, tipo, você falou isso domingo também, e eu meditei isso nessa semana. Senhor, me dá paz, me dá paz, me dá paz, Jesus, me dá paz. Aí você vai lá na palavra, aí Jesus fala, eu te dou a minha paz. Isso. Então, ele já me deu. Qual é o problema? Eu não acredito. Eu não estou acreditando. E o interessante é que ali, aquela paz, não é shalom. Paz ali, quando ele fala, a palavra para paz ali é eirene. Eirene significa paz em meio a todas as circunstâncias. Uau, não sabia. Não importa o que aconteça. Então, tudo ao redor está dizendo vai desabar, mas se você considerar dentro, se aquietar, ouvir seu coração, você vai ouvir
no coração, Deus dizendo, eu te dei a minha paz. Então, paz não é ausência de circunstâncias. Paz é equilíbrio em meio às circunstâncias. Foi disso que Jesus estava falando. Exato. E hoje eu entendo isso. Não peço mais paz, porque eu já tenho a paz. Sim. Eu não peço mais para ser abençoada, porque eu já sou abençoada. Né? Então, às vezes, a gente vai estar em algumas circunstâncias em nossas vidas e aquela circunstância, ela vai te apertar a ponto de sair da sua boca aquilo que você está crendo. Então, se você diz... Deus me abandonou, Deus não me ama, eu não tenho a paz de Deus. Pronto, você está ouvindo alguma voz. Só não é essa daqui. Amém. Essa isso não mesmo. É. Então, eu digo isso porque eu estou vivendo isso. Porque eu quero que pessoas provem disso. Eu quero porque isso aqui mudou a minha vida, a palavra de Deus. Eu tenho que falar, né, pastor? Fale. Então, quando nós lemos, por exemplo, o Salmo 91, que às vezes a gente deixa aberto lá na nossa sala, ou só lê, mas não coloca, sabe? Sabe quando a gente vai saber? É quando vir uma circunstância ruim. Quando vir a notícia ruim. E quando vem a notícia ruim, hoje eu digo, uau, eu tô forte, hein? Tô forte na palavra. Então eu me alegro, porque eu estou estabelecendo isso dentro de mim. E fé é isso. Não dá para viver sem fé, pastor. É você estabelecer dentro. Né? É você por dentro ter essa certeza. O que Deus disse é verdade. Aí quando uma pessoa vem falar uma coisa, eu começo a rir. Aí agora eu entendo por que você ria lá na igreja. Quando vem uma informação que, vai acontecer isso com você, uma coisa ruim, porque não sei o quê. Que o quê? Mas peraí, vai por quê? Vai por quê? Peraí, não. Eu sei de quem eu sou filha. Eu sei qual é a palavra de Deus sobre a minha vida. Então nós precisamos investir em ouvir a voz do nosso Pai. Deus falou para mim essa semana assim, uma palavra que eu até vou compartilhar aqui, depois eu falar mais lá nas redes sociais. Consciência bíblica, consciência da minha presença. Sim. As pessoas não têm mais consciência da minha palavra e nem consciência da minha presença. Isso. E por não ter, não vivem a minha vontade. Isso. Então, sabe, Deus, Ele quer que a gente tenha consciência da presença dEle dentro de nós, porque é 24 horas. Você está dormindo, nós estamos dormindo. E eu digo, Jesus está olhando para mim enquanto eu durmo, porque Ele está o tempo todo conosco. Então, se a gente não tiver essa consciência, nós não vamos viver a vontade de Deus, essa paz maravilhosa, né, pastor? E quanto a isso, tem uma coisa interessante, né? Quando nós dormimos, a grande pergunta, quem é que dorme? Como a Amanda falou semana passada, né? Nós somos um espírito, temos uma alma, habitamos num corpo. Então, quem é que dorme? Meu corpo dorme. Só o corpo, né? E a alma? Meu corpo dorme. Minha alma está descansada. Mas meu espírito está acordado. Por isso que quando às vezes a gente está cheio do espírito, não consegue dormir. É verdade isso? Entendeu? Meu espírito está acordado. A Bíblia diz que Deus é espírito em João 4:24, certo? Uhum. A Bíblia também diz que não dormita nem dorme, não cochila nem dorme o que guarda Israel. Quem é esse? Deus. Então, se Deus não cochila nem dorme, como é que eu, que sou espírito exatamente como Deus é, cochilo ou durmo? Não. Meu corpo dorme, porque precisa de descanso. Minha alma descansa, porque ela está fora de todas as questões que estão acontecendo no dia a dia, mas meu espírito está alerta. Que incrível, eu não sabia disso. Olha, às vezes eu vou dormir, aí eu fico lendo a Bíblia, pastor. Aí eu fico lendo a Bíblia e vem umas revelações, eu digo, que coisa incrível, meu Deus do céu, o mundo precisa saber disso. Que coisa incrível. Jesus, o que é isso? E aí quando eu vou dormir, às vezes eu fico, sabe, na unção acontece isso. Aí seu corpo descansa, sua alma descansa, mas seu espírito está vibrando. Está dançando a noite toda. Alerta. Alerta, que incrível isso. Porque o reino espiritual, ele é mais real do que esse mundo físico que nós conhecemos. Por quê? Porque a Bíblia diz que o visível veio a existir do que não existia. Então, o mundo físico é menos real, vou usar esse termo, do que o mundo espiritual. Por quê? Se o visível veio aí... Porque um dia, um iPhone era uma ideia na cabeça de um homem. E uma ideia a gente não vê. Steve Jobs. E uma ideia você não vê. É, verdade. Mas no dia que ele fez o primeiro, que foi produzido a primeira
né, que foi para a linha de montagem. A primeira leva, o iPhone 1, então aquilo que estava no invisível se materializou. Perfeito. Então, era uma ideia. E uma ideia você vê? Não. A gente olha para muitas pessoas na Terra caminhando, mas você não vê as ideias. A criação era uma ideia. A criação foi ideia de Deus. O mundo, como nós conhecemos, foi ideia. Ele idealizou e criou, depois ele criou. Então, essa é porque as pessoas... O engenheiro da terra. Na verdade, a Bíblia diz, a respeito de Jesus, Sim. que ele era o arquiteto. Quando fala da sabedoria lá em Provérbios? Ali está falando de Jesus, no capítulo 8. Que ele diz, eu era seu arquiteto. Uau! Que arquiteto, hein? Porque cada paisagem linda. E como você é da área, você sabe melhor do que eu que o engenheiro, ele projeta tudo em relação a cálculos, tal, deixa tudo bem, né, estabelecido, sabe calcular o peso que terá, que precisa, a quantidade de concreto que precisa numa coluna, porque ela vai ter um suporte X, porque vai ser assim, porque vai ser assim. Mas depois que você faz tudo isso, o arquiteto vem e idealiza como será cada coisa em seu lugar. Todo o design. Olha essas nuvens aqui, ó. Então, o design foi Jesus. Entendeu? Aí vem, ele faz o design de tudo isso, deixa tudo pronto, mas quem fez o projeto todo foi o engenheiro. Sim. O arquiteto é o executor da obra. Perfeito, não é sabia assim? dessa aí. Então é tão interessante, porque assim, as pessoas como é que elas estão com relação a isso no presente século? Primeiro, elas duvidam de Deus. E agora o diabo está conseguindo enganar pessoas, mostrando para as pessoas que ele não é mau, ele é bonzinho. Ele já vem fazendo isso durante os séculos. Hoje é porque a informação... Ou que ele nem existe, né? Entendeu? Houve uma época que eu conversava com a minha mãe, e minha mãe, ela sempre creu em Deus, sabe da existência do diabo, né? Minha mãe é cristã, nascida de novo, mas ela dizia assim, mas eu não vou me importar com ele porque... E eu dizia, mãe, não é não se importar, realmente não merece importância, nenhuma. Mas é saber que ele é astuto, que ele é ardil. Porque, por exemplo, né, uma das perguntas, quem são nossos inimigos? São os homens? Não. Efésios 6,11 diz, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aí ele diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, seres humanos, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Mas ele não está dizendo que eu tenho que lutar. Aí, portanto, porque no versículo 11 ele diz, tome toda a armadura para poder ficar firme. No versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir, ficar firme. No dia mau, depois de teres vencido tudo, permanecei inabaláveis, ficar firme. Versículo 14, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Então, você veja, ele fala uma vez, ele fala 2 vezes, ele fala 3 vezes, 4 vezes sobre ficar firme. Por que ele diz fique firme? Porque ele diz, você tem um inimigo que se opõe a você. Você tem inimigos. Por isso que é resistência, né? Porque ele diz assim, principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Principados e potestades são, vou usar o termo, no livro que você tem aí, A Igreja Triunfante, Kenneth Hagin fala dessa classificação. Quem são? Né? Principados, potestades, nós lidamos diretamente com esses. Dominadores deste mundo tenebroso, também lidamos diretamente com esses. Forças espirituais do mal nas regiões celestes, quem lida diretamente com esses é Jesus. Interessante, né? Entendeu? Então, a nossa luta é contra os seres humanos? Jamais. Mas muita gente acha, né? As pessoas acham. Minha inimiga é fulaninha, meu inimigo é fulaninha. Exatamente. Quando, na verdade, o diabo lá fazendo tudo faz tudo, bagunça, faz por meio das pessoas. Por meio das pessoas. Porque Deus é espírito. Ele precisa de um corpo físico para se mover. Uma casa, né? Então, quem é? O homem. Da mesma maneira, o diabo. E é tão interessante que quando chega diante daquele endemoniado gadareno, Jesus chega para ele
e diz assim, só que aquilo ali não é doutrina, né? Apesar de muita gente fazer, ficar perguntando qual é o nome do demônio, isso não precisa. Então, o que você veio fazer? Não precisa saber, porque Jesus já me disse, né? Roubar, matar e destruir. Pronto, então já estou certo. Sei. Mas o que acontece? Jesus chega diante do gadareno e pergunta para ele, né? Qual o teu nome? E um dos demônios, aquele que era o que, vou usar o termo, liderava, diz, legião, porque somos muitos. E o demônio diz para ele, não nos mandes para o abismo. Aí ele diz, o que vocês querem? Manda-nos para aquela manada de porcos. Vão. E eles vão, saem do corpo de um homem para o corpo de animais. 2.000 porcos. Né? Então, para o corpo de animais. Então, um espírito não pode operar no âmbito físico sem um corpo. E por que não pode? Porque se é espírito e opera no âmbito físico sem um corpo, é algo ilegal. Entendo. E até o diabo, por mais que ele seja contrário à palavra de Deus, ele acaba respeitando ela. Por quê? Porque ele se move através de pessoas. Porque tem tanto mal na terra? Por causa do diabo. Isso. Aí é a resposta. E aí as pessoas falam que Deus controla tudo. Não, Deus não está no controle de tudo. Deus não está no controle de tudo. Existe uma força maligna. Existe. Governando a terra. Sim. Sim, é isso que Paulo nos recomenda, renovar nossa mente. Porque aí as pessoas dizem, não pode existir uma força maligna, foi Deus que criou tudo isso, como é que... Mas espera aí, se o diabo disse para Jesus, quando foi tentá-lo, olha, se você prostrar e me adorar, eu vou dar tudo isso porque a mim me foi entregue. Ele não estava falando que não tudo está no controle de Deus. Não, ele estava certo. Se tivesse, ele não estava lá. Ele estava falando corretamente. Foi entregue a mim. Quem entregou? Adão. Então, ele tem o direito legal de governar sobre a terra. Isso. Tem o direito legal, né? Porque Deus não passa por cima daquilo que ele próprio estabeleceu. Então, o diabo é o senhor deste século por direito. Isso. Que foi entregue pelo homem. Agora, quando Jesus vem, que derrota Satanás e traz o novo nascimento, traz a salvação para a humanidade, cada um desses que decidem crer em Jesus Cristo, entregar sua vida para Ele, aí em Cristo se tornam mais que vencedores sobre o diabo, que é dono dessa terra. Aí é dono legal, mas você agora passa a ter um outro dono, e agora você também passa a não ser mais dessa terra. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Entendeu? É aí onde vou usar o termo, muita gente entra em conflito, porque não quer aceitar que existe um dono que tem o direito legal, o título legal, que foi dado a ele, porque ele disse, o diabo disse, eu darei todos os reinos deste mundo, porque a mim me foram dados. Então ele estava falando de algo real. Entendeu? Agora, nasci de novo. Tenho a natureza de Deus. Minha pátria deixa de ser, essa se torna uma pátria celestial. Tanto que o apóstolo Paulo nos chama de embaixadores de Cristo. E voltamos a governar. Como Cristo governou. Isso, perfeito. E como eu governei no princípio. Agora é em meu nome esse governo? Não, é em nome de Jesus. É minha atitude? Fui eu que conquistei? Não, foi Jesus. Agora, em nome de Jesus, eu posso governar. Perfeito. Precisamos saber a autoridade que Exatamente. temos. Quando eu paguei essa matéria, a autoridade do crente, eu disse, mas rapaz... Se eu não exercer... Porque, Débora, é muito simples entender isso aqui, em termos de autoridade do crente. Se eu não exercitar minha autoridade, alguém vai tomá-la de mim e usá-la contra mim. Exatamente. E esse alguém é o diabo. Precisamos ser a igreja triunfante. Exatamente. Não a militante... Nem a derrotada. Nós já somos a igreja triunfante. Já somos a igreja triunfante. A gente só não sabe. Mas depois desse podcast você com certeza está sabendo. E eu recomendo a você que adquira esse livro. Aqui, ó. Eu vou botar nos comentários também. A Igreja Triunfante.
A Igreja Triunfante. A Igreja Triunfante. Adquira esse livro, você vai aprender muita coisa do que eu estou falando. Lê o subtítulo aqui? Pronto, o subtítulo diz: Domínio sobre todos os poderes das trevas. É bom, viu? É bom. O medo foge. Tem uma outra pergunta, né? Tem algo que você... Quais orientações você poderia deixar para as pessoas que estão ouvindo sobre o tema? Sim. Que orientação? Leia o livro. Que você já fez. Estude a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Aceite o que Deus diz. E viva à altura do que Ele diz. Amém. As orientações são essas. São simples, a gente só precisa fazer. Porque se também a gente só ler e também não praticar, vai ser a mesma coisa que se olhar no espelho e se esquecer. É bem interessante, porque assim, as pessoas, elas esquecem que a palavra de Deus é algo legal para mim como cristão. Eu tenho o direito legal de viver tudo que a Bíblia diz. Mas aquilo que é legal, necessariamente, deve ser vital para mim. Eu preciso viver aquilo. Então, o que é que as pessoas estão fazendo? Elas têm o direito legal, mas estão esquecendo da parte vital. De vivenciar aquilo. De desfrutar daquilo. De estabelecer. De estabelecer-se sobre aquilo. E não abandonar. Entendeu? Porque o diabo, ele vai tentar. Vai. Todo dia. Todos os dias o diabo vai tentar. Todos os dias o diabo virá com alguma coisa, alguma novidade. Eu tenho, por exemplo, existe uma confusão. Essa doença foi um demônio ou não foi um demônio? O que é isso? Né? Nem toda enfermidade é o diabo. Sim. Mas o princípio de todas elas está nele. Sim. Lá no início, né? Na Nem tudo que acontece é o diabo que está fazendo. Mas ele é o princípio de todas as coisas ruins que acontecem. Perfeito. Entendeu? Porque ele é o criador do mal. Não, mas Isaías diz que Deus cria o mal. Não é que Deus criou o mal. Ali, o sentido permissivo, né? Porque se você vai estudar, porque tem... A tradução da Bíblia tem uma coisa interessante, né? O grego que a Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego é o grego koiné, que nem é mais falado hoje, não é falado mais hoje nem na própria Grécia. Com o passar do tempo foi mudando. E ali no grego koiné não tem o sentido causativo, mas permissivo. Entendo. Entende? Então, quando a Bíblia foi traduzida para o português, quem a traduziu de forma errada. Como Deus causando. Até porque o primeiro tradutor da Bíblia era uma pessoa que enxergava completamente diferente daquilo que era o original. Ele entendia como Deus causando. E para não causar nenhuma polêmica, eu não vou nem citar o nome. Mas nas nossas Bíblias tem lá, tradução tal por fulano de tal. Aquele fulano de tal era alguém que pensava diferente do que realmente a Bíblia diz. Por isso que quando a gente lê alguns versículos, a gente fica, como assim? Como se Deus fosse um ser Deus híbrido. Deus fez isso, né? Mas aí a gente precisa estudar profundamente para realmente entender como o se que... Deus fosse alguém híbrido, né? Ele é bom, mas ele é mau. Como é que Ou ele é mau e é bom. Como é que ele cura e ele mesmo põe enfermidade? Como é isso? É a história do sem querer, sem críticas, né? Mas como muita gente entende, porque se você também vai estudar profundamente a filosofia de vida chinesa, aquela coisa do yin e yang, né? Que muita gente começa a dizer que o bem não pode existir sem o mal e o mal não pode existir sem o bem. Sim, entendi. Né? Então, parece até que o mal e o bem são tudo a mesma coisa. E não tem nada a ver com isso. Não tem. Entendeu? Então, essa é a grande questão. As pessoas precisam... Em João capítulo... Qual é o cristão, seja ele evangélico ou não, que não conhece João 8,32? Todo mundo. E até quem não é cristão que decide estudar.
João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Mas quantos conhecem o 31? Tem que ler completo. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas olha o caminho. Estar em mim, né? As minhas palavras estiverem em vós, se tornam meus discípulos. Depois disso, conhece a verdade, e a verdade liberta. Então não tem como a verdade libertar sem o processo inicial. Isso. Essa é a grande questão. Nós precisamos viver a palavra de Deus. E como mesmo Pedro falou, né? Para onde iremos, mestre? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Então, hoje em dia, eu olho para a minha vida e olho para todas as opções, porque aparecem opções para a gente todos os dias. E eu digo, claro que eu irei para aquele, o único que tem as palavras de vida eterna. É essa a decisão. Não é a decisão, a gente começa, claro, decidindo, falando, né? Falando e crendo e agindo. Agindo conforme a palavra de Deus. Agindo, crendo e mostrando, né? Que nós cremos nele. Isso. E vivendo dessa forma, nós saberemos quem é o nosso inimigo, venceremos o mal e entenderemos quem somos, né, pastor? É isso. Eu preciso, em primeiro lugar, entender. Jesus, ele disse duas coisas a um homem bem religioso que procurou durante a madrugada para não ser reconhecido como religioso, que era Nicodemos. Sim, Nicodemos. Bom mestre, eu sei que tu vieste de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes sem que Deus seja com ele. Né? Aí Jesus diz assim: você é mestre em Israel e não sabe o que fazer? Aí Jesus chega para ele e diz assim: olha, você quer ver o reino de Deus? Você precisa nascer de novo. Como é que eu vou nascer de novo sendo velho? Se você não nascer de novo, você não pode entrar. Primeiro ele diz, não pode ver. Segundo ele diz, não pode entrar. Não é? Você não pode entrar no reino. Ele diz, como é que eu vou nascer sendo velho? Já foi difícil sair da barriga da minha mãe, como é que eu vou para lá? Entendeu? Aí ele diz, quem é nascido da carne, é carne. Quem é nascido de pai e mãe, é apenas um nascimento natural. Mas quem é nascido do Espírito, é Espírito. Aí ele diz, o vento sopra onde quer. Não sabe de onde vem nem para onde vai. Você ouve a voz. Ou seja, você sabe que o vento está batendo ali. E todo, é assim, é todo nascido do Espírito. Então, o que é necessário primeiro? Nascer de novo. Como é que eu vou nascer de novo? Romanos capítulo 10, versículo 8. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então esse é o caminho até para você que está em casa, amém, me ouvindo. Se você deseja nascer de novo, creia com o coração, confesse com a sua boca e seja salvo. Agora, crer não é apenas você dizer, eu estou crendo para me livrar. Não. Crer é uma decisão, inclusive, de mudança de atitude. Quando eu creio, eu viverei à altura daquilo que Deus diz, e não segundo o que eu penso. Porque a partir do momento que eu entrego a minha vida para Jesus Cristo, eu passo a ter um Senhor. E por mais que eu goste de conhecer muitas coisas, se eu não nascer de novo, eu não posso entrar no reino de Deus, porque foi isso que Jesus disse. Amém. E a melhor decisão Sim. das nossas vidas é nascer de novo, ficar novinho em folha. Isso. Pastor, vamos finalizando por aqui. Foi excelente, muito obrigada, muito obrigada. Amém.
mais uma vez pela sua presença. Eu tenho certeza que quem ouviu o podcast foi acrescentado, edificado, assim como eu também fui. Amém. E seja sempre bem-vindo aqui. Amém. Tá bom? Eu quero agradecer, Débora, mais uma vez, estar aqui com você. Sempre é uma honra, é um privilégio. Sempre estarei por aqui para servir. E para você que está em casa, sempre é uma honra para mim. E para você que vai assistir o podcast depois, sempre é uma honra para mim vir aqui, trazer alguns esclarecimentos, falar um pouco sobre a palavra de Deus, porque eu sei que existe luz na palavra de Deus para transformar a nossa vida, a nossa história, porque a minha foi transformada, da minha família, e assim como hoje eu pastoreio não por aquilo que eu posso ter, mas pelo prazer e alegria de ver a vida das pessoas serem transformadas. Tenha uma excelente semana, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até a próxima, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.